bem-vindos a bordo de mais um vídeo do canal Volo per Veritas. Para quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, inscrevam-se, deem like, ativem o sininho lá para receber notificação e, claro, compartilhem o canal, porque assim a gente vai conseguir crescer e trazer um número maior de informações. Para quem já se inscreveu, muito obrigada, eu tenho acompanhado assim de perto e eu fico muito feliz cada vez que eu vejo que uma pessoa se inscreveu e eu tenho recebido um feedback muito positivo dos vídeos e algumas sugestões. Então hoje o tema do vídeo também é uma sugestão. O pessoal quer saber quais são as diferenças e semelhanças entre a aviação agrícola no Brasil e nos Estados Unidos, em relação a lavouras, épocas de safra, o que mais? Produtos que a gente aplica aqui e principalmente remuneração. Então vamos falar um pouquinho disso tudo. Eu procuro passar informação assim bem real, informações que eu já vi, de coisas que eu já vivenciei e que fazem parte realmente da realidade da aviação agrícola. Vamos lá. Primeira coisa, as pessoas querem saber quais as lavouras que tem aqui nos Estados Unidos. Aqui tem várias lavouras que a gente vê no Brasil também. Milho, soja, arroz irrigado, que eu tô voando aqui agora no Texas. Tem algodão, tem cebola, tem hortaliças, tem frutas, né? Citros, como laranja, limão. E tem cana-de-açúcar. Aqui tem pouquinha cana-de-açúcar, só tem lá no Havaí, Louisiana e aqui no Texas. E o Brasil produz bem mais cana-de-açúcar do que os Estados Unidos. Aqui, inclusive, um fato curioso, eles produzem açúcar de beterraba. E tem muita dessa lavoura também. Enfim, as lavouras acredito que sejam bem parecidas. Consequentemente, também os produtos que a gente aplica aqui são bem parecidos. Atualmente, eu estou voando no arroz aplicando fertilizante, ureia. Às vezes não é ureia pura, tem mais algum aditivo ali, mas é bem parecido com o que o pessoal faz no Brasil, principalmente lá na região sul, onde tem bastante arroz. E ademais a gente tem inseticida, fungicida, herbicida. Eu não vi aqui ainda o maturador, mas acredito que em algumas regiões eles façam, principalmente o pessoal que voa na cana de açúcar. O que mais? O pessoal quer saber a melhor época para voar aqui. Isso vai depender muito do estado. Mais ao norte é mais frio, então as estações do ano são mais demarcadas, o inverno é mais rigoroso, então a safra é mais curta. Geralmente lá para cima voa-se de julho a setembro. Por exemplo, ano passado eu estava em Minnesota e lá o inverno é bem rigoroso. Eu cheguei lá em abril, tinha muita neve, eu fui começar a voar só em julho, e aí voei julho, agosto, setembro, e acabou a safra. É uma safra bem curtinha. Mais ao sul, Flórida, Califórnia, todos os estados que estão mais ao sul e que são um pouco mais quentes, né? Não tem aquele frio, não tem neve, a safra é um pouquinho mais longa. Por exemplo, esse ano eu comecei voando em Oklahoma, e eu comecei a voar no mês de março. E aqui no Texas eu comecei no mês de abril e final de maio agora eu vou para Illinois. E lá a safra começa em junho e vai até mais ou menos ali setembro. Outubro ainda tem uma coisinha, porque lá não é tão frio. Tá ali mais ou menos no meio do caminho. O pessoal pergunta muito do cinturão, do Corn Belt, que tem uma região aqui que chama de Corn Belt, que se você for traduzir é o cinturão do milho. Aquela é uma região onde se voa muito, pega ali os estados de Illinois, Indiana, Iowa, Missouri, o leste do Kansas, leste do Nebraska e o estado de Indiana. Esse cinturão do milho é uma região onde o milho é muito forte, como o próprio nome já diz, mas aqui a gente tem diversas lavouras em diversos estados, inclusive se o piloto quiser voar praticamente o ano inteiro aqui, consegue, assim como muitas pessoas fazem no Brasil, né? De voar ali na região sudeste, depois sobe para o nordeste. E aí a gente já entra também numa outra curiosidade que é comum. As
As pessoas perguntam se dá pra fazer uma safra aqui nos Estados Unidos e uma no Brasil. Dá pra fazer, eu já fiz isso por um tempo. E é tranquilo, assim, claro que eu não terminei uma safra aí num dia e comecei a voar aqui no outro dia. Foi um intervalo de uns 2 meses, até porque a gente precisa descansar, né? A gente precisa ter muita atenção com fadiga, para não entrar já numa safra super cansado, isso não é aconselhável. Mas, se você estiver descansado, descansada, conseguiu tirar umas férias ali, está com as habilitações, está com visto de trabalho para ambos os países, é tranquilo, dá pra fazer sim. E agora falando de remuneração, todo mundo quer saber, um piloto agrícola ganha mais no Brasil ou ganha mais nos Estados Unidos? É claro que essa comparação, primeiramente, ela vai depender de cotação de moeda, né? O valor do real, ele tem sido bem instável, digamos assim. Então, se você for converter dólar em real, a gente vê um up and down ali. Mas, a grosso modo, o que eu posso dizer é o seguinte. Aqui os preços variam, assim como no Brasil, e eu acredito que em qualquer lugar do mundo, variam de acordo com a região, variam de acordo com a taxa de aplicação, que é o que muita gente chama de vazão, varia de acordo com a concorrência, né? Os concorrentes ali, às vezes um quer pegar o cliente do outro, coloca um preço mais baixo, aquela primeira empresa, para não perder o cliente, vai lá e cobra aquela oferta. Então tem tudo isso aqui. Mas eu já trabalhei em empresas em que eu recebia $1,10 por acre, e já trabalhei em empresa recebendo $2,15 por acre pulverizado. E aí eu me lembro que algumas vezes eu converti pro real, peguei a cotação do dólar pro real naquele dia, e aí eu falei, nossa, tá dando menos do que no Brasil. Mas, por exemplo, tem piloto aí no Brasil ganhando, acredito eu, R$6,50, R$6,50 por hectare. Tem piloto, acredito, ganhando R$4,50. É a mesma coisa, vai ter essa variação. E aí você faz as contas, convertendo do dólar pro real, teve um dia que a conta deu R$3,90. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, aqui geralmente voa-se turbo. Então o turbo rende muito mais. Se você sai aí com um Thrush 510, que leva 510 galões, que vai dar ali 1.918, vamos colocar 1.900 litros, se a gente for converter. E aí você vai fazer uma vazão de 2 galões por acre. Você vai conseguir fazer praticamente 250 acres num voo. Isso dá bastante. Você pega ali 250, multiplica por 0,404. Então, se você for comparar essa questão de preço, ela é muito abrangente. E aí você tem que considerar a distância da área. Aqui é a mesma coisa. Tem empresas que cobram, não dá para falar quilometragem porque eles usam milha. A gente fala que cobra o ferry flight, que cobra o traslado, né? Por exemplo, uma área que está a 26 milhas. E aí algumas empresas cobram, outras não. E algumas cobram no preço do acre, outras cobram pela quantidade de quilômetros, de milhas. Por exemplo, até 15 milhas eu cobro $10. Acima de 15 milhas, eu vou adicionar $1 no seu acre. Então, em vez de te cobrar $10 por acre, eu vou te cobrar 11. Isso é o que as empresas fazem. Ou eles podem também falar, não, acima de 15 milhas, eu cobro, sei lá, 10 centavos. Então, como tem toda essa liberdade no mercado, né, de concorrência e de preço, varia muito. Mas eu tenho dados aqui, deixa eu pegar, essa é uma revista, cadê? Agricultural Aviation, ela é uma revista da NAAA, que é a National Agricultural Aviation Association, e é uma associação muito séria. Eles têm convenções aqui todos os anos, a maioria dos pilotos comparece, é muito bacana, e é como eu falei, é uma instituição muito séria,
E eles têm essa revista e eles publicaram um censo. Então eu vou falar alguns dados rapidamente, só para vocês terem ideia. Mas aqui tem também sobre remuneração de pilotos. Tá na outra página, desculpa. Gente, cadê? Aqui, achei. Ó, aqui eles comparam o que eles chamam de part-time e comparam o full-time. Part-time é os pilotos que voam somente parte do tempo. Sei lá, o cara às vezes tem alguma outra fonte de renda. Gente, eu tô vendo uma aranha enorme aqui. Pera aí. Assault. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo pegar, se eu consigo acertar a bendita da aranha. Gente, acertei, mas ela continua insistindo, ela tá descendo agora pela teia. Matei! Enfim, voltemos ao tema, remuneração. Então essa revista fez esse censo, foi uma pesquisa muito séria, entre várias coisas. Por exemplo, aqui tem a idade média dos pilotos e dos operators, que são os donos, né, das empresas aéreas. Então, falando alguns dados aqui rapidinho. A média de idade dos pilotos é 47,4 anos. A média do total de horas que eles têm de voo, 9.564, e a média do total de horas de voo na aviação agrícola, 7.450. Tem outros dados aqui muito interessantes. Quem quiser entra lá no site da NAAA e vai ter mais informações. Para quem é associado, você tem acesso à revista. E vamos lá falar da remuneração. Então aqui, a grosso modo, a maioria eles separaram os pilotos em part-time ou full-time, ou seja, os pilotos que trabalham parte da safra e os que trabalham a safra inteira. E aí aquela questão da safra inteira vai depender da região, novamente falando. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, um piloto que voou a safra inteira no ano de 2017, 3,3% ganharam 20 mil dólares. 6,5% ganharam entre 20 e 40 mil dólares. E aí, mas a maioria, se você for ver, 39,3% ganhou 120 mil dólares ou mais. E aí tem uma pergunta interessante aqui, ó. Eles perguntaram para os operadores aeroagrícolas, ou seja, os donos de empresa, quanto eles pagariam para um piloto recém-contratado que vá trabalhar em tempo integral, que tenha 1.000 horas de experiência em aviação agrícola, 2 anos de experiência e 1.000 horas de experiência como aplicador aeroagrícola. Eles disseram que pagariam uma média de 63 mil dólares. E cerca de 2/3, ou seja, 68% dos entrevistados, dos donos, né, dos patrões, eles disseram que pagariam entre 25 e 75 mil dólares. Então vocês veem que mesmo com dados concretos, com pesquisa, com censo, o range ali, a variante é muito grande, né? De 25 mil para 75 mil dólares, você tem ali o triplo, né? Mas pelo menos dá para ter uma ideia. Por exemplo, se você é um piloto que tem 2 anos de experiência, tem 1.000 horas de aviação agrícola, e você chegar aqui, você pode esperar mais ou menos ganhar entre 25 e 75 mil. Então, assim, não existe um número mágico, um número fechado de falar assim, todo piloto agrícola aqui nos Estados Unidos ganha 120 mil dólares por safra. Até porque a gente depende muito de clima, de economia, enfim, a gente costuma dizer, a aviação agrícola é um cassino a céu aberto. Você chega, aposta e se você vai ganhar ou você vai perder. Como tá a céu aberto, você depende ali do que vem do céu. Se vem chuva, se vem muito sol, se vem muito vento. Tem uma história interessante falando de agricultura. Eu tava lá em Oklahoma e eu gosto de pesquisar um pouco assim sobre a história do lugar. E lá tem um pequeno museu em Medford, na cidade onde eu tava.
E aí eu vi algumas coisas sobre um fenômeno chamado, uma época que teve um fenômeno chamado Dust Bowl. Isso foi praticamente uma década de tempestades de poeira. Então aquela região ali foi devastada. Quem tiver interesse, que tiver curiosidade, procura depois aí, tem filmes sobre isso, tem documentários. Dust Bowl. Trazer um pouquinho de cultura aqui pro nosso canal também. E foi muito interessante, foi uma época em que as pessoas sofreram muito com esses fenômenos, perderam lavouras, perderam fazendas, perderam as terras, muitos perderam a família, porque muita gente morria, e aí muitos migraram, foram para a Califórnia, trabalhar nessas lavouras da Califórnia, com a promessa de bons salários, de prosperidade e tudo, mas eles chegaram lá, tinha um mundo de gente, porque estava todo mundo saindo de Oklahoma, fugindo para a Califórnia para poder ter uma vida melhor. E depois desse período, veio uma chuva imensa lá em Oklahoma. Então começou a chover, muita gente comemorou e falou, agora a coisa engrena. Mas aí choveu tanto que também destruiu tudo. Enfim, então é uma região que teve um clima muito intenso. E depois eles descobriram que uma das causas disso foram as práticas erradas na agricultura. Que eles cortaram muitas árvores, desmataram demais, e aquela é uma região muito plana. Quem um dia passar por lá vai ver, quem já passou deve ter percebido, que é uma região muito plana, não tem serra, não tem montanha, então o vento sopra mesmo. E aí soprava e saía levando tudo. Então eles fizeram uma restauração do lugar, e conseguiram, eles começaram, a colocar aquelas, a gente chama de cover crop, que é quando você coloca gramíneas, para segurar o solo ali, para proteger o solo. Enfim, é uma história interessante, quem tiver curiosidade de pesquisar, vale a pena. Bom, o vídeo é isso, acredito que tenha esclarecido os principais pontos aí. Quem ainda tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E logo, logo vai ter vídeo de voo. Eu consegui fazer uns vídeos outro dia voando. E preciso editar ainda. E a próxima vez que eu for voar aqui, que eu acredito que seja segunda-feira, eu vou tentar fazer mais vídeos. Enfim, depois eu coloco tudo junto, faço uma edição bacana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, voem com segurança e sempre volo per veritas. Tchau!